Olá, meus irmãos, Deus os abençoe em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. É um grande privilégio estar aqui para mais essa conversa. Esse é um grande momento para mim cada dia, sempre que posso fazer alguns poucos comentários a respeito das mensagens pregadas pelo profeta e evidentemente sempre citando a Bíblia e citando a mensagem para o nosso crescimento espiritual, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Nós todos sabemos que, de acordo com o Salmo 138, Deus exaltou a sua palavra acima do seu próprio nome. E, na verdade, Deus colocou o seu nome na sua palavra. Veja, quando eu me refiro que ele colocou a sua palavra acima do seu nome, é porque muitas pessoas citam o nome de Jesus Cristo em vão. Jesus disse, em vão me adoram. Veja, ensinando mandamentos que são preceitos dos homens. Então, de nada adianta citar o nome de Jesus, tê-lo impresso numa camiseta ou numa tarjeta no para-brisa de um carro, essas coisas assim não adianta para nada se nós não estamos adorando-o em espírito e em verdade. Veja, a tua palavra é a verdade, disse Jesus. E o novo nascimento, como nós aprendemos com o irmão Brana, o novo nascimento é a revelação pessoal de Jesus Cristo no dia em que nós estamos vivendo. Haja visto que Jesus é a palavra. E quando então a palavra está manifestada, a palavra se cumpre, e os nossos olhos então são abertos para ver a palavra manifestada, veja, pelos olhos da fé, é quando nós vamos então crescendo de fé em fé e de glória em glória, pois a glória de Deus está em sua palavra e ela tem que ser revelada, porque às vezes nós encontramos pessoas que dizem assim, o profeta pregou, eu creio e pronto. Na verdade, o profeta pregou, mas a palavra precisa ser revelada pelo Espírito Santo. Porque se não fosse assim, ele não teria sido expulso do sistema religioso. Se não fosse assim, não haveria tantos grupos denominacionais com diferentes interpretações. Veja, Jesus disse, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, ou seja, sobre a revelação da palavra. E haja visto que a primeira palavra do livro de Apocalipse, está escrito revelação de Jesus Cristo. E o nome Apocalipse quer dizer tirando o véu. Veja, esse véu que tem que ser removido da frente dos nossos olhos para que então nós possamos ser convertidos. Veja, a estatura de um varão perfeito está baseada em fé. Primeiro, fé no sangue. Depois, virtude. Veja, a virtude que vem do Espírito Santo. Logo, ciência, que é o conhecimento que vem pela revelação da palavra. Logo, temperança, que é saber, é saber aplicar, não aumentar nem diminuir. Logo, paciência. Veja, logo, piedade. Logo, amor fraternal e, por último, a pedra de coroa, que é o Espírito Santo. Veja, essa mensagem, então, ela é a palavra, veja, que veio a nós através do mensageiro de Malaquias 4. E a verdadeira igreja, veja, ela sabe que Deus criou todas as coisas pela palavra falada. E essa mensagem, ela é a palavra falada. Porque William Branham, veja, com exceção do livro das 7 eras, todas as suas mensagens foram pregações. Veja, porque foi a palavra falada, era a boca de Deus, de onde a palavra saía para escrever nas tábuas de nosso coração a verdade da palavra. Essa é a mensagem do profeta. Então, repetindo, o novo nascimento não é uma coisa teórica que alguém quer explanar a sua teologia para tentar provar aquilo que ele acredita que é o novo nascimento. O novo nascimento é a revelação pessoal, não é coletiva, pessoal, de quem Jesus Cristo é no dia em que nós estamos vivendo. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, mas ele se manifestou no tempo do fim, através do ministério do Filho do Homem, através do véu de pele humana de Malaquias 4. Era o mesmo Jesus Cristo andando na terra, através do seu corpo que é a igreja. Por isso, disse o apóstolo São Paulo, quem não discernir
o corpo de Cristo está cego, ou doente, ou fraco espiritualmente. E a Bíblia não foi feita para ser discutida, para entrar em pleito a respeito das verdades. A Bíblia foi feita para crer. E a gente não deve ficar julgando as pessoas, filtrando elas pela nossa ótica, pela nossa forma de pensar. Veja, porque o verdadeiro eleito, ele é predestinado, ele é chamado, veja, ele recebe a revelação pelo Espírito Santo, ele de ninguém é discernido, mas ele discerne bem tudo. Essa é a Bíblia. Então veja, todos nós queremos ter acesso, veja, ao trono de misericórdia, encontrar esse lugar e ali chegar para adorar o Espírito, Jesus Cristo, em espírito e em verdade. Veja, e essas portas das bênçãos de Deus serem destravadas para que a plenitude do Espírito Santo possa vir sobre nossos corações. Veja, e quando nós exaltamos qualquer coisa, qualquer indivíduo, qualquer conhecimento, qualquer teologia, acima da palavra vindicada, da palavra manifestada, da palavra feita carne, aqui no nosso dia, nós não estaremos adorando a Jesus, e sim ao anticristo, de acordo com a era de Laodiceia, que pôs a Jesus para fora e colocou lá para dentro conhecimento, teologia, interpretações, credos, dogmas, para ouvirem aqui da boca do profeta: em vão me adoram. Veja, agora vamos tomar a escritura no livro de Hebreus capítulo 10, a respeito do verso 19, para um povo que é perdoado, para um povo que é redimido, que é aperfeiçoado pelo sangue, que tem acesso ao trono de misericórdia, a comunhão perfeita com a palavra nesta hora. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário. Esse sempre foi o desejo do homem, saber aonde Deus mora, como poder encontrá-lo, como ter uma audiência com ele, como adorá-lo da forma correta, como chegar até o lugar onde Deus vai ouvi-lo e responder suas orações. Veja, pelo sangue de Jesus, não há outra forma de se aproximar. Teologia não tem poder. Teologia é a mesma coisa que as folhas de figueira que Adão fez lá em Gênesis para cobrir sua nudez. Ele viu que não podia entrar na presença da glória da Shekinah com a folha de figueira. Não funcionou. Agora veja, pelo novo e vivo caminho que nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, o templo do Deus vivente, o corpo de Cristo. Veja, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, esse é Jesus, ele é o sumo sacerdote da nossa confissão. Chegamos-nos com verdadeiro coração em inteira certeza de fé. Veja, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com a água limpa, a água da palavra, sim? Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Então, nessa mensagem, o único lugar de adoração provido por Deus, o Mombrana faz algumas colocações muito importantes a respeito da comunhão com Deus, desse lugar aonde Deus mora, aonde encontrá-lo, qual a aproximação certa, porque muitas vezes uma pessoa pode estar gritando, saltando, pulando, e as portas não se abrem, as portas secretas que há dentro da palavra. Por isso que aquela mulher cirofenícia vinha gritando atrás de Nosso Senhor, veja, e chamando-o de filho de Davi. Ela queria que a porta se abrisse, porque ela tinha uma filha em casa endemoniada, ela precisava da cura, mas a porta da graça não abriu, a bênção não vinha para ela. Veja, porque para cada porta que Deus tem, só tem uma chave. Ela não estava usando a chave certa, portanto a porta não abriu. A mesma coisa com Davi. Quando ele trouxe a arca pela primeira vez, ele o fez segundo os seus próprios pensamentos, segundo a consulta que ele fez aos seus líderes militares. Colocaram a arca em cima de um carro de boi novo. Veja, Uzai e Aiô vinham conduzindo a arca. Veja, e de repente os bois tropeçam e a arca cai e o homem morre. Logo Davi percebeu que a porta não foi aberta, a bênção não foi alcançada, a unção não foi derramada, ele não agradou a Deus. Então ele teve que parar tudo,
consultar o profeta Natã, para que Natã lhe mostrasse qual era a chave para abrir a porta. E muitas vezes é o que eu e você estamos precisando, encontrar o canal para sermos abençoados por Deus. Veja, então diz o profeta, a coisa sobre a qual quero falar esta manhã, parágrafo 48, é que Deus tem somente um lugar em que o adorador pode encontrar Deus. Somente um lugar. No decorrer das eras, muitos têm buscado este lugar secreto de Deus, e no decorrer de todas as eras, até mesmo Jó queria saber onde ele morava. Ele disse, se eu somente pudesse ir à sua casa e bater em sua porta, creio que cada um de nós quer isso. Chegar com inteira certeza de fé, aonde está o trono da graça e alcançar misericórdia. Veja, Jó queria encontrar o lugar de habitação de Deus, porque ali Deus e sua família são adorados juntos. Veja, a comunhão perfeita. Veja, então ele prega uma mensagem intitulada fazendo uma obra para Deus fora da sua vontade. Muitos de nós, muitas vezes, nos encontramos exatamente nesse ponto. Somos muito religiosos, somos muito acadêmicos, temos uma grande educação e nem sempre observamos se aquilo é da vontade de Deus ou não. Disse o profeta que tem que haver 5 características para saber se aquilo está dentro da palavra. Primeiro, tem que estar na Bíblia, na palavra. Segundo, venha um profeta, aquela revelação daquele mistério. Veja, terceiro, tem que haver a estação própria, porque uma escritura só se cumpre quando chegar à estação. Terceiro, tem a maneira em que aquilo vai operar. Veja, e por último, veja, a pessoa predestinada para a qual aquela escritura foi direcionada. Por exemplo, houve muitas virgens, desde o dia em que Isaías profetizou, até o tempo de José e de Maria, a respeito do nascimento virginal de Jesus. Muitas virgens tentaram bater na porta para obter a graça, mas a porta não abriu. Veja, porque não tinha chegado à estação, a pessoa certa e a maneira de Deus. É a mesma coisa para hoje. Então diz o Mombrando, agora, todas essas coisas estão ali e nós encontramos. Veja, um dia eu gostaria de vir a Shiverport, uma cidade onde iria pregar uma mensagem, onde tivéssemos cerca de 2 ou 3 semanas só para tomar 30 minutos por noite. E só no ensino, veja, somente permanecer exatamente na palavra, estas passagens secretas. Veja, onde pudéssemos descobrir exatamente como entrar. E somente observe, siga a orientação de Deus, há somente uma chave para cada porta. Isso mesmo, e nenhuma outra chave, não importa o quanto se pareça com ela. Deus não tem chave mestra, só tem uma chave. E agora você tem de ter essa chave ou a porta não destranca. Não importa quão sincero seja, ainda assim não consegue destrancar a porta. Por isso que Davi, com toda a sua sinceridade, religiosidade, louvor, adoração, saltos e assim por diante, não estou contra isso, está tudo certo. O crente tem que ser fervoroso, tem que rejubilar na presença de Deus, colocar toda a sua força, todo o seu entendimento, veja, para exaltar e glorificar a Jesus Cristo. Porém, tem que observar se está no canal certo ou se é algo em vão. Se não é o canal, a porta não vai abrir. Veja, então, havia lá no tempo de Davi, veja, havia um profeta na terra através de quem fazê-lo. E Deus desonrou o movimento todo, porque eles nunca usaram a chave certa. O profeta. Se tivesse consultado o profeta, tudo teria saído certo desde o começo. Veja, a porta não destrancou, Deus não aceitou aquela adoração. E agora devemos nos lembrar disso e manter isso em mente. Tudo de Deus é para ser feito de uma certa maneira. E isso encerra o assunto. Que Deus nos ajude e Deus nos dê graça para operar de acordo com o profeta. Ele tem a chave, ele tem a maneira certa, ele tem a revelação correta. É quando as bênçãos vão chegar até o nosso coração, a nossa família. Deus te abençoe, foi um grande privilégio. Até a próxima, se Deus quiser, em nome de Jesus. Amém.